Estamos de volta com o Cachola, hoje conversando com José Castelo. Tá gostando da tubaína, Castelo? O que ela parece? É uma mistura de Cebion com redução, vitamina C, 2 gramas, é mais ou menos isso. E a nossa tubaína é de produção própria, da fábrica do Cachola. Pô, impressionante. E você, o que você lê por hobby? Porque você tem que ler muito pela tua profissão, mas o que você lê por hobby? Atualmente, o que você está lendo? Eu estou lendo, mas também não é bem por hobby, é que eu estou escrevendo um livro que, entre várias coisas, tem a ver com Kafka. Então eu estou lendo o Kafka inteiro. No momento eu estou mergulhado nos diários dele, na versão integral dos diários, né? Já fiquei vários meses lendo tudo que ele escreveu de narrativa curta. Ano passado já tinha lido relido os romances. E eu estou nesse barato do Kafka. Em todo o tempo que sobra do trabalho profissional, quer dizer, os livros que eu tenho que escrever para criticar, para resenhar, eu estou dedicando a ler o Kafka. Agora, eu sou um leitor tanto de romance como de poesia. Eu tenho lido muitos poetas, por exemplo, Jorge Lima, que é um grande poeta que eu não tinha uma relação de muita afinidade com ele, e pela dica de um amigo a respeito de um poema específico, que me disse, não, lê esse poema que você vai gostar. Eu fui ler e aí fiquei encantado e tenho lido muito Jorge Lima, por exemplo. Né? E os poetas estão cada vez mais presentes na minha vida, sempre tiveram. E eu não escrevo poesia, nunca pretendi escrever, não vou escrever, mas... mas já escreveu alguma coisa? É uma leitura... aquelas coisas de adolescente, mas aquilo não é para lixeira. Agora, é uma coisa que eu curto cada vez mais, é ler os grandes poetas. Certo. E você tem uma metodologia para escrever ou não? Você escreve conforme os insights, conforme a vontade? Uma vez eu lembro que você estava me falando assim, que o grande lance do escritor não é sentar e escrever, é observar. Como que funciona isso? É observar, não é só observar, devagar, talvez seja a palavra mais coerente do que observar. Melhor, entendeu? Quer dizer, por exemplo, hoje eu caminho todo dia 1 hora no Jardim Botânico, quase todo dia. E eu não corro, até porque eu não posso, já corri, mas por causa de problema de coluna, eu não corro, eu caminho, passo apertado. O que é legal porque me permite ver as pessoas, ver as plantas, entendeu? Que correndo você fica meio desligado. E eu penso, então, por exemplo, hoje nessa caminhada de 1 hora, eu mudei mentalmente, não mexi uma palavra, mudei mentalmente um capítulo inteiro do livro que eu estou escrevendo. Me veio, eu não tinha planejado isso. Entendeu? Então, acho que para você escrever, você tem que entrar num certo espaço de divagação. É uma coisa um pouco... Essa coisa que o Cristóvão Teza fala, que ele fica... Ele marca... O Cristóvão escreve à tarde, mas o escrever para ele não é estar na frente do computador escrevendo. Ele pode passar 1 hora andando em círculos pela sala da casa dele. E aí os filhos tinham que ir, papai está escrevendo, melhor ficar quieto e tal. Já sabem, porque o escrever é isso. Que é um perambular, é entrar numa espécie de estado de divagação. E você tem que se desligar das coisas na caminhada, por exemplo. Isso acontece. Viagem de avião, de ônibus, sempre esse estado de passagem que a viagem te dá, você está suspenso, você não está nem num lugar nem no outro, você está entre um e outro. Isso é muito legal para ver ideia, para anotar. Eu sempre escrevo muito. Certo. E você tem, como escritor, você tem um olhar diferenciado, você observa os detalhes, tem uma sacada diferente. Porém, você é uma pessoa que se veste, que pouco que eu te conheço, você se comporta dentro dos padrões sociais, digamos assim. Como que você explica esse contraste de ser rebelde numa determinada forma de olhar e analisar e na outra de agir comum? Você sabe que a coisa mais... Tem a ver com o meu temperamento, com a minha formação, enfim, com um monte de coisa. Mas a coisa mais... Uma das coisas que mais me irrita no meio, não só literário, artístico em geral, são esses artistas ou escritores muito malucos, muito de vanguarda, muito... Entendeu? Com grandes performances para tudo que você conhece, que você tem que lidar com essas figuras. E daqui a pouco você para ver a obra mesmo. O que o cara está escrevendo, entendeu? E é a coisa mais lugar comum, mais clichê que existe, né? Entendi. Eu acho que a literatura, como a arte em geral, ela é uma aventura interior. Ela não tem nada a ver com as macacadas, com as performances, com as coisas. Se você se veste ou deixa de se vestir assim, se você se comporta ou deixa de se comportar assim, entendeu?
isso é um engano de muita gente. Né? Mas é que existe, né? Não, muita gente se engana com isso, né? Então, vê, aquele cara se veste de jeito... Ele tem um jeito de artista. Isso né? mesmo. Pela maneira de vestir, ou pela maneira de falar, ou pelos hábitos, né? Mas a essência... Essa ideia de que todo artista tem que ser boêmio, isso já passou, né? Isso foi na época das vanguardas, do século XX. Entendeu? Quer dizer, hoje, a maior parte dos escritores brasileiros com quem eu tenho um contato mais íntimo e tudo, são pessoas que levam vidas absolutamente regradas. Quer dizer, primeiro porque tem que trabalhar para burro, para viver, porque você não vive de literatura. Então, todos têm outras profissões. Né? Quer dizer, eu, se não ficar escrevendo resenha, não escrever no coluna do Globo, né? Eu não vivo. Né? Eu não sou professor universitário, não tenho mecenas, não tenho nada. Isso acontece com a maior parte dos escritores. Então, a própria vida leva você a levar uma vida com uma certa organização, até para poder ter uma estrutura para você poder se dedicar a criar, né? Mas como você disse, muitos escritores, muitos artistas, eles têm um fator exagerado marcado, eles são intensos em determinadas circunstâncias. Você tem algo assim que você, diríamos que você é exagerado? Uma forma de pensar, uma forma de agir? É muito difícil, né, falar sobre... Que você que você mesmo fala, eu me diferencio das outras pessoas por isso, por um fator exagerado. Não sei. Teria ou não? Não sei. Não sei, sei você que tem que dizer, eu não sei mesmo. Foi boa pergunta, não foi boa pergunta? Não, eu não sei. Não, é uma pergunta legal, deficiência é minha. Acho que falta porque eu fico curioso, isso é uma curiosidade particular mesmo. Me ajuda. Não, por exemplo, a gente fala assim, vamos pegar o Hunter Thompson. Tem toda um contraste, tem toda uma evidência de exagero. Seja da boemia, enfim. O próprio Vinícius também tem um fator marcante das paixões. Eu gostaria de saber se você tem algo assim. Agora me veio uma coisa. Muita gente comenta... É uma curiosidade particular. Muita gente comenta, por exemplo, que eu sou exagerado na minha percepção das coisas. Né? Sei lá, eu fui num lugar que aconteceu uma coisa determinada, aquilo me chamou atenção. Aí eu chego aqui com você e quero te contar, eu vou dramatizar, ou vou exagerar, ou vou fantasiar, ou vou me empolgar demais, de uma forma desproporcional ao fato. Nem é bom falar isso, porque isso para um repórter, que eu ainda sou, é altamente depreciativo, né? Porque o repórter tem que se ater aos fatos. E, ao mesmo tempo, eu sempre fui um repórter que trabalhei muito com a sensibilidade nas minhas reportagens. Quer dizer, embora nos jornais, por exemplo, você não pode escrever uma reportagem na primeira pessoa, evidentemente, no jornal clássico, né? Mas as minhas reportagens, embora não escritas na primeira pessoa, sempre eram muito carregadas de pequenas observações pessoais. Então, por exemplo, às vezes eu levava um parágrafo descrevendo uma coisa que para a maioria das pessoas não teria a menor importância. Mas aquilo me chamou a atenção, eu emburaquei naquilo e fui. Então... Evidenciar o detalhe. Não sei... talvez seja isso, um pouco... Meu pai dizia isso de mim. Meu pai morreu em 82. Eu ainda não tinha nem lançado meu primeiro livro. Meu pai dizia que eu era imaginativo demais. Entendi. Eu tinha imaginação demais. Que isso não ia dar certo. Entendi. Ele sempre dizia, entendeu? Isso não vai dar certo. Você tem que pisar mais no chão, você imagina a coisa demais. Mas eu não sou aquele cara cheio de esperança, eu não gosto de pessoas muito esperançosas, entendeu? Que ficam esperando que as grandes coisas vão acontecer. Não, nesse sentido eu sou muito realista. Mas a minha relação de percepção com o mundo, talvez meu pai tivesse razão. É imaginativo, entendeu? Eu paro diante de você, já começo a imaginar quem é que você poderia ser se você não fosse você, entendeu? Esse chapéu aqui, se era do seu avô, se não é, se é uma coisa que caiu daqui, essas coisas passam pela minha cabeça, entendeu? Eu me prendo muito a detalhes, a isso, não sei se eu expliquei. Então voltamos daqui a pouco com esse nobre rapaz que tem uma fértil imaginação. Pois é. Espera a gente aí que o Cachola já volta.